Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante que vem de uma escola bíblica aqui do Brasil. Ele basicamente cria um roteiro, um passo a passo, para identificar o que o texto chama de heresias cristãs. Então vamos entender juntos como essa estrutura funciona e o que ela diz sobre essa perspectiva em particular. Olha, o tom já é dado logo de cara, no título do material original. A escolha da palavra heresias não é à toa, né? Ela já mostra que, para os autores, esse é um assunto seríssimo, de máxima importância para a fé. E para justificar essa urgência toda, o texto vai direto na base bíblica. A citação de Mateus serve como uma moldura para toda a discussão. A ideia é que ficar de olho para não ser enganado é quase que um mandamento central para os fiéis. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com esse alerta sobre o engano, depois define os termos principais e aí entra na análise do tal teste dos 4 filtros. Depois, vamos aplicar essa ferramenta em 2 estudos de caso, um mais histórico e outro mais atual, e fechar com uma pergunta para a gente pensar a respeito. Bom, antes de mais nada, para todo mundo acompanhar a conversa, é fundamental entender como o documento define seus próprios termos. Vamos ver a diferença que ele faz entre 2 palavras muito comuns nesse meio: heresia e apostasia. O texto usa uma analogia bem interessante. Pensa na fé como se fosse uma árvore. A heresia seria um galho doente. Ele prejudica a árvore, mas, sabe, ainda está ali, faz parte dela. Já a apostasia é como se alguém fosse lá e cortasse esse galho fora. É uma ruptura total, deliberada. A grande diferença, então, está no grau e na intenção. Agora sim, a gente chega no coração da metodologia desse documento. Ele propõe uma espécie de caixa de ferramentas de análise que ele chama de os 4 filtros, feita para avaliar se uma doutrina ou um grupo religioso está, digamos, dentro do que eles consideram ortodoxo. O primeiro filtro é sobre a base de tudo, a autoridade. A pergunta aqui é bem direta: a Bíblia é a palavra final e acabou? Ou o grupo adiciona outros livros, novas revelações, ou até a interpretação de um líder que se coloca no mesmo nível da Bíblia ou até acima? Seguindo em frente, o segundo filtro foca na cristologia. O teste aqui é bem simples. Quem é Jesus? Para o texto, qualquer ensinamento que negue que Jesus é Deus, tratando ele só como um ser criado ou um profeta menos importante, já seria um marcador clássico de desvio da doutrina. O terceiro filtro vai para a soteriologia, um nome complicado que significa basicamente a doutrina da salvação. A questão aqui é como uma pessoa é salva. A distinção que o material faz é entre a salvação que é vista como um presente, um dom de graça, recebido pela fé, e uma salvação que depende de esforço, de rituais, de mérito da pessoa. E, por fim, o quarto e último filtro, que analisa a estrutura de poder. A pergunta aqui é sobre liderança. De onde vem a autoridade dela? Se um líder se coloca como um canal exclusivo de Deus, sabe, exigindo obediência cega e colocando as próprias palavras no mesmo patamar das Escrituras, isso, segundo o texto, é um baita sinal de alerta. Bom, com a teoria na mão, o mais legal é ver como o documento usa esses filtros na prática. Então, vamos sair um pouco da teoria e ver o primeiro estudo de caso que ele apresenta: as origens do movimento pentecostal. Essa linha do tempo mostra uma sequência de eventos bem importante. Tudo começa com Charles Parham, que foi professor de William Seymour. E é o Seymour que acaba se tornando a figura central no avivamento da Rua Azusa. Um evento tão explosivo que é considerado o berço do pentecostalismo no mundo todo e que levou diretamente à fundação da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E, olha, o material da Escola Bíblica não foge de assuntos polêmicos. Ele relata que a própria história pentecostal tem um certo desconforto com a figura do Parham, mencionando acusações de racismo e até uma suposta simpatia pela Ku Klux Klan. E isso, claro, complica um pouco o lugar dele como uma das figuras fundadoras. Em total contraste, o texto dá um destaque enorme para o William Seymour. Ele, filho de ex-escravos, tinha que assistir às aulas do Parham do lado de fora da sala por causa da segregação racial. E mesmo assim, foi ele quem liderou o avivamento da Rua Azusa, um movimento que chamou a atenção por juntar pessoas de diferentes etnias e que é visto como o verdadeiro motor do pentecostalismo mundial. Agora, vamos trazer essa história para mais perto da gente. O documento faz uma análise de como aquele movimento lá da Rua Azusa evoluiu aqui no Brasil e deu origem ao que ele classifica como neopentecostalismo.
Para a gente entender o cenário, a análise o divide em 3 grandes ramos. Primeiro, as igrejas tradicionais históricas, depois, as pentecostais, que ele divide em primeira e segunda geração, e, por fim, as neopentecostais, que seriam a terceira geração. O foco principal da análise moderna do documento está nesse terceiro grupo. É o neopentecostalismo, que começou a ganhar força nos anos 70 e tem como exemplo principal, citado no texto, igrejas muito conhecidas, como Universal do Reino de Deus. O documento, então, aponta para figuras centrais nesse movimento, como Edir Macedo e R.R. Soares. E um detalhe interessante é que os dois, que são cunhados, começaram juntos no ministério que, um tempo depois, deu origem à IURD. E para dar uma ideia da dimensão da coisa, o texto traz um dado da revista Forbes que é bem impressionante. O patrimônio de Edir Macedo foi estimado em mais de US$ 1 bilhão. Esse número ajuda a gente a entender a escala financeira que pode estar por trás da liderança de algumas dessas igrejas. Mas não é só a questão da riqueza. O documento também detalha os problemas legais que Edir Macedo enfrentou. Segundo o material, ao longo de décadas ele foi alvo de uma série de acusações bem graves, tanto no Brasil quanto fora, incluindo charlatanismo, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E qual seria a teologia que, de acordo com o texto, sustenta uma parte desse movimento? É o que se chama de Evangelho da Prosperidade. Ele é definido como uma doutrina onde a fé é vista quase como uma ferramenta para conseguir riqueza e saúde, ensinando que as promessas de Deus podem ser ativadas através de confissões positivas e doações financeiras. E assim, a gente volta à questão central. A estrutura dos 4 filtros é, no fundo, uma tentativa de criar linhas bem definidas. Mas isso nos deixa com uma pergunta. Num cenário de fé que está sempre mudando, como é que se diferencia um novo movimento genuíno de uma doutrina perigosa? Onde, exatamente, a gente traça essa linha? Fica aí uma reflexão.